primeiro dia de provas do Enem registra uma abstenção de 26,6%, índice inferior ao registrado na edição passada de 2023. O tema da redação foi Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Fala mais pra gente, André Viana. Quase 3 milhões de pessoas saíram de casa nesse domingo para realizar a primeira etapa do Enem 2024, que contou com as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, com o tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. No total, foram cerca de 4 milhões e 325 mil inscrições confirmadas, e 73,4% dos inscritos compareceram aos mais de 10 mil locais de prova, distribuídos em 1.753 municípios. O número de inscrições aumentou em 27% em relação ao ano passado. Além disso, segundo o Ministério de Educação, 94% de todos os alunos concluintes do ensino médio se inscreveram na prova, contra 58% em 2023. O ministro de Educação, Camilo Santana, atribui esse salto aos esforços das secretarias estaduais, mas principalmente ao programa Pé de Meia. Eu considero que não só pelo esforço dos estados, secretárias estaduais, das redes, mas consideravelmente o efeito forte do programa Pé de Meia, que pagará ao aluno inscrito que realizar as 2 etapas da prova, mais uma parcela extra para esses alunos. Teve estado que praticamente dobrou o número de alunos inscritos no Enem desse ano. A aplicação do Enem continuará no próximo domingo, 10 de novembro, quando os participantes resolverão itens de ciências da natureza e matemática. O gabarito oficial e os cadernos de questões serão divulgados no portal do INEP, no dia 20 de novembro. Na avaliação da diretora do Instituto Reúna, Kátia Smolli, que atua com iniciativas de educação, o tema da redação do Enem foi de encontro com o que deveria ser estudado nas escolas. Ao encontro. Foi ao encontro. Eu tô aqui lendo bem devagarzinho para tentar entender a frase e tal. Foi ao encontro, né, do que deveria ser estudado nas escolas. Porque desde 2003 e depois com mais profundidade a partir de 2008, nós temos uma legislação que alterou a Lei de Diretrizes e Bases e incluiu, né, a obrigatoriedade das culturas indígenas e das matrizes africanas no currículo básico. Se a escola fez isso, os nossos estudantes estavam bem preparados para poder discutir sobre esse tema. Estava falando para a Sheila aqui fora do ar que, com base na educação que eu tive, eu teria muita dificuldade em desenvolver essa redação, porque o que a gente aprende, o que a gente discute normalmente com relação à nossa herança africana são as pessoas que foram escravizadas e trazidas para cá, né? O mercado, é o navio negreiro. E a gente não fala sobre, em geral, essas heranças que vieram junto, que nos ajudam a formar a identidade do brasileiro, né? Isso, é claro, é passado, é ensinado, ou pelo menos na nossa época nas escolas, era ensinado como uma coisa, assim, obrigatória e secundária. Nunca como algo principal que nos ajude a entender como é formada a sociedade brasileira, por que é que a gente é assim, de onde vem de onde vem parte da nossa personalidade. Então, por isso, eu teria dificuldade, sim, em desenvolver esse tema da redação. O que vocês acharam? Pois é, né? Quando você fala dos desafios para a valorização, necessariamente muitos alunos passaram pelo racismo estrutural, né? Porque essa é uma barreira muito grande para a valorização ainda dessa herança. É só a gente ver quanto preconceito ainda há, por exemplo, com as religiões de matriz africana, né? Quanto tem de preconceito ainda em relação a isso. Imagina, quando você, na verdade, deveria valorizar essas religiões, valorizar a cultura, valorizar tanta coisa. E essa é uma barreira ainda a ser superada, né, do racismo estrutural. Alguns estudantes certamente passaram por isso, mas eu espero verdadeiramente que os estudantes saibam a diferença entre ir ao encontro e ir de encontro. Esse é difícil, hein? Esse é complicado. Agora, é um tema difícil, né? Porque a pessoa que foi submetida... Eu posso me meter aqui nos assuntos? É lógico, claro, brasileiros? Você tá com o microfone aberto para isso.
A pessoa que submeteu-se, né, que cresceu num ambiente de racismo estrutural, de exclusão, ela precisa conhecer o conceito também de racismo estrutural, não só na pele, mas um conceito meio que acadêmico. E isso não é fácil para alguém que... A Cara Bigato estudou em escola pública, parte da vida, né, cara? Não é fácil para alguém que passou pelo ensino público. Eu estava lendo recentemente uma coluna do Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo e me lembrei desses dados. Ele cita um livro ou um estudo, na verdade, que diz que uma criança que cresceu num ambiente de escola pública, num ambiente mais pobre aqui no Brasil, ela tem acesso, na comparação com uma criança que cresceu num ambiente de classe média, de escola particular, a 5 milhões de palavras a menos. Ou seja, menos conversas, menos conceitos, menos leitura, menos... referências de modo geral, né? Referências de forma geral, então ela já chega muito atrasada na prova do Enem, especialmente na redação. Para alguém que, como uma criança da escola pública, é submetida a uma realidade dessas, a prova, especialmente a redação, se torna duplamente difícil, porque é uma redação que não pede somente um diagnóstico, ela também pede uma espécie de solução, né? Quando você fala em desafios, como é que é o enunciado direitinho? Desafios Desafios para valorização. Os professores que dão essas aulas da redação nota 10, eles colocam como ali o parágrafo final, você sugerir uma solução para esse tema que é apontado, né? Você sugere uma solução, como é que você pede para um garoto de 17 anos crescendo num ambiente desses para sugerir uma solução para um problema cuja solução nós não conhecemos, né? As autoridades não conhecem, os acadêmicos não conhecem. É muito complicado. E aí o resultado é que os alunos mais ricos, em geral, têm notas 20% maiores na redação, estou falando da redação, do que os alunos mais pobres. Isso acaba aumentando o fosso entre mais ricos e mais pobres e alimentando, né, esse racismo e essa diferença social estruturais que a gente tem no Brasil. Tem muita gente que questiona se deveria, inclusive eu sei que é uma ideia polêmica e não estou a defendendo, mas estou dizendo que há uma discussão sobre se deveria ou não, afinal de contas, haver prova de redação no Enem, ou se as provas com respostas mais objetivas não seriam um melhor caminho, por exemplo. Já que eu estou aqui nos Estados Unidos, o Enem deles, o SAT, não tem uma prova de redação, é uma prova de conhecimentos gerais, até porque uma redação, pensa na quantidade de alunos que fazem o Enem e pensa na dificuldade para o professor corrigir redação por redação, prova por prova. Não dá para você esperar um resultado objetivo quando o próprio professor usa critérios tão subjetivos. É uma questão que a gente deveria discutir como sociedade. Eu gostei do tema da redação e acho que ali dá para observar a construção de raciocínio dos alunos, pelo menos não é objetivo mesmo. Não tem critérios objetivos, tirando correções de língua portuguesa e tal, mas pelo menos você vê a construção de raciocínio. Muitos deles foram pelo caminho da educação, muitos defenderam cotas, por exemplo, nos seus textos, né, como um dos caminhos para superar isso, enfim. Achei importante, na real, viu, gente? Eu também achei. Bem, eu gostei também de outras referências bem mais do nosso tempo, contemporâneas nossas, que são de Game of Thrones e Racionais MCs. Entraram na prova, eu acho isso sempre muito legal, que aí, né, Megali, também acaba sendo algo de referência mais geral. Todo mundo tem acesso hoje em dia à internet, a entretenimento, e deveria ter a música, né, e levar a sério tudo isso. Então achei bem interessante. Racionais, para ficar claro, tá? Não estou criticando o tema da redação, estou colocando aqui na mesa a discussão sobre a pertinência ou não de você ter uma prova de redação no Enem. E os Racionais são o novo Caetano Veloso, né? Antigamente toda a prova do Enem tinha uma pergunta sobre alguma música do Caetano Veloso, quando não tinha ele ficava até brabo. E agora os Racionais são essa referência pop, né? Que todo ano aparecem e eu acho muito bom, né? É uma maneira de você conversar com esse jovem mais pobre. Os Racionais são aquela banda, né? Que unem todo mundo gosta, o Sim. pobre, o rico, o branco e o preto, né? Todo mundo curte e todo mundo tira muita referência dali. Nesse ponto, polegar para cima para a prova do Enem.
Tem gente que também não gosta da redação no Enem. Não, mas vamos mudar de assunto, a gente volta a falar sobre Enem aqui em outro momento. Mas, gente, desculpa, eu tô discordando muito do Megali nesse sentido. Você não acha, Mega, que uma redação é fundamental para que você consiga... Aliás, uma geração que tem cada vez menos escrito, de próprio punho, inclusive, que usa chat GPT, que usa só o computador e tal. Eu acho tão importante para a construção. Eu acho o texto ainda... que a gente precisa valorizar. Desafios para valorização da escrita de redações, eu acho. Ô, Sheila, eu concordo, eu mais do que ninguém concordo com a importância de você saber escrever, de você saber se comunicar, e eu não estou defendendo que não haja prova escrita no Enem, veja, eu estou dizendo que uma discussão neste sentido, estou colocando na mesa aqui a possibilidade de discutirmos como essa prova é aplicada, porque é uma prova, é algo muito difícil de você fazer uma correção. E eu sei que não dá para ser objetivo na correção de uma redação, mas coloque-se na pele de um professor que tem que corrigir literalmente centenas de redações em uma semana. Mas são vários professores que fazem esse trabalho. Sim, por isso que eu estou colocando centenas, né? Esses vários professores fazem, na verdade, dezenas de milhões. São muitas provas, é impossível a gente exigir que a correção seja feita com o mínimo de objetividade necessária. E outra coisa, como ficou demonstrado aqui, a redação acaba aumentando esse fosso entre pobres e ricos. Ela aumenta a possibilidade de os ricos ocuparem as melhores vagas e diminui a possibilidade de que os pobres ocupem essas mesmas vagas. Não é uma coincidência que os pobres tenham 20% a menos de notas na redação, porque tiveram acesso a uma educação de base muito mais precária. Então, da maneira como as coisas funcionam no Brasil, com uma educação de base que não tem investimentos, que não tem equipamentos, que muitas vezes não tem professores, você acaba tornando proibitivo o acesso dos alunos mais carentes por meio da redação, que acaba sendo um obstáculo a mais e um facilitador a mais para aqueles que frequentaram as melhores escolas. Eu acho que é uma discussão pertinente. É claro que num mundo ideal, onde a educação de base pública é aquela desejada por todos, a gente tem uma igualdade de condições, né? O mais próximo que a gente pode chamar da chamada meritocracia. Mas da maneira como as coisas funcionam no Brasil, é um obstáculo a mais para o mais pobre. Sou a favor, sim. Mas aí você tira a redação, tira a redação porque há uma desigualdade clara, evidentemente que há, porque em vez de melhorar o que tem de ser melhorado, entende meu ponto? Assim, para mim, melhorar o que tem de ser melhorado não acontece de um ano para o outro, claro, né? Lógico. Investimento que a gente deveria estar fazendo há muitas décadas, mas eu não estou sugerindo aqui, para deixar bem claro, que a gente tem que tirar a redação do Enem. Eu não estou sugerindo. O que eu estou dizendo é que esta discussão entre os acadêmicos existe, e há pessoas sérias que acreditam que hoje, no Brasil, esse seria, digamos, não o melhor caminho, porque não há uma solução ótima, mas a solução menos ruim à mesa. Deu para entender? Não é um ponto que eu estou defendendo. O que eu estou dizendo é que há acadêmicos que entendem que hoje a redação mais atrapalha do que ajuda. Quando eu falei que tem gente que concorda com isso, obviamente estava falando daqueles estudantes, né, que têm dificuldade na redação.